Loja de moda masculina em shopping center não é uma coisa para amadores. Se você não tiver um bom modelo de negócios, é bem provável que você não sobreviva por muito tempo. No entanto, algumas redes parecem que estão sempre presentes nos principais shoppings do Brasil. Quando elas não estão, parece que quem está fazendo errado é o shopping. E aí fica a pergunta, o que é que tem por trás dos números dessas operações que as fazem prosperar por tanto tempo? Para me ajudar a responder essa pergunta, hoje eu vou conversar com o Head de Expansão da marca Aramis, ela que está presente nos principais shoppings do Brasil. Ao longo desse vídeo, eu vou contar tudo o que compõe o investimento inicial para montar uma operação como essas, vou falar também sobre quais são as principais categorias de receitas, produtos vendidos, quais são os principais custos e despesas operacionais, e também vou perguntar quais são os principais desafios desse negócio. No final, eu vou pegar todas as informações do segmento e jogar no meu simulador financeiro para mostrar o que se pode esperar desse tipo de operação. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre como que funciona o modelo de operação de loja de moda masculina em shopping center, fica comigo até o final desse vídeo. E para quem não conhece, a Aramis foi fundada em 1995 e a primeira loja foi inaugurada no shopping Iguatemi, em São Paulo. A unidade que eu estou visitando hoje fica aqui no shopping Ibirapuera. Hoje, a Aramis conta com 120 operações, talvez tenha até um pouquinho mais, e elas estão divididas entre lojas próprias e lojas franqueadas. Além da loja física, eles contam também com o varejo multimarcas e também com o e-commerce. Os pilares da marca são sustentabilidade, tecnologia e conforto. Então, antes de falar um pouco sobre os números, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como que funciona a operação da loja. Para me contar sobre essa operação, ninguém melhor do que o Felipe, que é a Head de Expansão aqui do Grupo Aramis. Felipe, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, a procura de vocês, sempre um prazer falar com você. Felipe, eu queria então começar assim, pelo começo, investimento inicial, né? A gente vai abordar um pouquinho esse tópico. Eu queria que você começasse a contar para a gente, de uma forma geral, para pensar uma operação de shopping, quanto que a gente deveria investir, começando aí por reformas, por adequação do ponto. O que você poderia compartilhar com a gente? Sim, para uma Aramis nova, né, a gente fala em um tamanho médio de 100 metros quadrados, com 8 de frente, então a gente fala em obra, a gente vai falar em 550 mil mais ou menos, 5.500 um metro quadrado. Isso só pensando na parte de obra, mezanino, iluminação e um pouco de equipamento. Então, computador, valor do caixa, toda a parte de estrutura, sem contar estoque. Uhum. Quando a gente fala de estoque, a gente fala aí mais pedido inicial de 600 mil, que é para ter a loja completa aí com os produtos da Aramis. Tá, então a gente está falando aqui, né, que para montar a loja aí, adequar ela com a identidade visual e tudo, a gente está falando por volta de 400 aí, incluindo mobiliário já? 550, 5.500 metros quadrados, a gente fala em 100 metros quadrados da média, então a gente fala em 550 mil de adequações, vamos chamar assim. Ah, sim. É aquela conta, né, chave na mão, né, onde a gente coloca aí o custo do metro quadrado perfeito. E esse estoque, a gente está falando de um estoque aí para quanto tempo? 6 meses. Nós trabalhamos com 2 coleções anuais, né? Outono, inverno, primavera, verão. Então, a primeira compra a gente calcula aí que dure 6 meses. E aí de 6 em 6 meses você faz um showroom, sempre nessa média de 600, 550 mil. Perfeito.
E, Felipe, a gente sabe que o modelo de expansão da Aramis, né, foca bastante em franquias, né? Queria que você contasse para a gente que outros investimentos estão incluídos aí, né, para a gente montar uma operação e que também você contasse para a gente aí do tempo médio, né, para inaugurar uma operação a partir do momento que o ponto foi definido. Sim. Bom, na questão do investimento, além da parte de obra, que comentamos anteriormente, de equipamentos e de estoque, a gente tem a taxa de franquia, que é R$ 50.000, e mais alguns custos pequenos, como treinamento de equipe, contratação de sistema, que vai ficar em torno de 50 também. Então a gente fala num total 1.250.000 para inaugurar uma nova loja no formato de 100 metros quadrados, que é o que a gente pede. Uhum. Questão de prazo, a gente fala que a partir do momento que temos o ok do franqueado, né, ok interno para seguir com esse franqueado e negociação do ponto, a gente fala em 90 dias para inaugurar. Óbvio que tem operações que em 60 dias estão inaugurando, porque de obra a gente fala em 45 dias. Mas se a gente for falar uma média, aí vamos falar em 90 dias. Em 90 dias. Isso. E quais são os fatores aí que podem fazer com que, primeiro, o investimento, né, ele altere muito, né, o que é crucial para conseguir manter aí nesse valor que você está falando, né? E prazo, o que pode afetar, assim, né, para a gente ter um prazo mais dilatado? Eu acho que um fator muito importante que agrega os dois, tanto questão do investimento quanto questão do prazo, é a construtora a ser contratada para exercer essa obra. Nós não temos uma obrigatoriedade de construtora, não tem uma construtora nossa que é obrigatório o franqueado fazer com ela, mas a gente indica algumas construtoras. Quando fica muito solto isso, corre o risco de pegar uma construtora às vezes mais cara ou mais demorada. Então isso acaba atrapalhando um pouco, tanto na questão custo quanto na questão prazo. Então a gente estamos finalizando agora um cardápio de construtoras, onde a gente apresenta esse franqueado e o franqueado pode escolher dentro dessas a melhor construtora que atende ele. Obviamente que isso não gera um valor para a Aramis, simplesmente é um serviço que a gente presta para o franqueado para ganhar em custo e tempo. Perfeito, essas são as vantagens, né, de entrar no modelo de franquia. Você está no mercado aí há bastante tempo, né, e tem um modelo aí estabelecido. Partindo agora para o nosso bloco de vendas, de faturamento, eu queria entender primeiro, né, quais são os canais utilizados, né, por uma loja física, né, se existe alguma conexão com o meio online. Queria que você contasse para a gente um pouco como é que funciona isso. Bom, na Aramis a gente trabalha muito forte o e-commerce cresceu muito nos últimos anos, né? E a gente trabalha muito forte o omnichannel. Então, na loja física, a gente tem o que a gente chama de prateleira infinita. Então, às vezes aquele produto não tem na loja física, mas o cliente consegue fazer um pedido através de e-commerce. Então, ele tem disponível dentro da loja uma tela onde ele pode olhar toda a coleção e fazer o pedido ali na hora, compra pela própria loja e recebe. Ele pode escolher receber em casa ou retirar na própria loja. Então tem essa integração do varejo físico com o varejo online, que hoje é muito importante no mercado. Felipe, falando um pouco agora aqui sobre os produtos que são vendidos, né, eu queria entender um pouco mais, né, a gente viu recentemente, né, um movimento aí de reposicionamento da marca, né, queria entender hoje, né, o que que a Aramis vende, né, como que ela pretende, como é que ela é vista hoje no mercado e quando a gente vai numa loja, né, o que que a gente pode esperar? Hoje a Aramis, né, a ideia dela é ser a número um no lifestyle masculino. Atender o homem em todas as necessidades do homem, sendo no momento de trabalho, sendo no momento do passeio. Então a gente tem produtos para atender esse homem como um todo. A Aramis ela sempre foi muito forte, muito famosa na parte do social. O terno, o costume, né, camisaria. De 2020 para cá a gente reforçou os demais itens do mix, então como uma camiseta polo, uma camiseta, para conseguir atender esse homem como um todo. Até parte de calçados nós temos também, né? Então hoje a gente consegue atender o lifestyle do homem a qualquer momento de vida dele. Como é que a gente pode dividir hoje as categorias aí de produtos? A gente era a alfaiataria, que era bastante forte, né? Como é que a gente Isso. pode aí dividir Hoje, agora? se a gente for ver, né, o forte da Aramis hoje é camisaria e polo, né, que é o produto que o homem pode usar tanto no trabalho quanto no dia a dia. Então hoje é muito forte a nossa parte de camisaria e polo. Falando agora sobre faturamento, né? A gente sabe, né, como em qualquer rede, isso é muito variável, né? Desde localização, né, desde a praça mesmo que a empresa está,
performance do próprio franqueado, mas queria entender, para a gente ter uma operação saudável da Aramis, o que é recomendado em termos de faturamento, né? E pensando aí em um cenário super otimista, né? Até quanto que a gente poderia estimar aí um faturamento bom? Como bem citado por você, o faturamento ele é muito variável, dependendo de região, dependendo de shopping, dependendo do trabalho do franqueado. Mas hoje, quando a gente fala numa média a nível Brasil, a gente pode falar num faturamento entre 200 e 250 mil. Tá? Isso já pensando numa franquia. É óbvio que eu tenho franquias que faturam 700 mil mês. E tenho franquias que faturam entre 180 e 200 mil. Isso falando em média. Quando a gente fala numa operação saudável, que óbvio que também existe uma variedade muito grande, que o principal impacto aí é o custo de ocupação da loja, mas a gente fala aí que uma loja dentro dos seus 130, 150 já é uma loja saudável já. Uhum. Uma loja que já traz uma boa rentabilidade, né? Exatamente. E a gente sabe, né, que no varejo, né, principalmente de moda, tem bastante sazonalidade, né? Queria Exato. entender um pouco, né, como é que funciona essa sazonalidade, né, no caso da Aramis, e se tem alguma recomendação especial, né, de momento até de inaugurar uma loja, né? Então, eu queria Sim. entender um Bom, a pouquinho. sazonalidade ela acaba seguindo um pouco a sazonalidade de mercado. Então, é óbvio que o mês de dezembro é o mais forte, Natal. Mês de novembro vem muito forte nos últimos anos devido ao Black Friday. Então, teve uma crescente muito grande em dezembro, até com antecipação das compras de Natal. E Dia dos Pais e Dia dos Namorados muito forte também, até por sermos produto masculino. É óbvio que maio, Dia das Mães, acaba fortalecendo um pouco por causa do aumento do movimento dentro de shopping centers. O movimento cresce muito. O Dia das Mães ele é considerado no mercado segunda maior data do varejo. Então, com esse aumento do movimento do shopping, a gente consegue aproveitar um pouco e também ter um aumento na nossa venda. Mas é óbvio que Dia dos Pais e Dia dos Namorados ainda são maiores que mês de maio. E sobre o momento de inaugurar, tem algum momento que é mais recomendado para começar uma operação? A gente não tem um mês ideal para inauguração. O que a gente fala é que limite do ano é a primeira quinzena de novembro. Então, depois disso, não se inaugura, porque já está muito próximo do Natal. E você precisa de um período de preparação de equipe, treinamento de equipe, troca de equipe até chegar no Natal bem preparado. No primeiro semestre, o ideal é inaugurar até maio, para pegar o Dia dos Namorados em junho, e julho é liquidação. Então não é ideal inaugurar na liquidação. Mas, tirando esses percalços, não existe um mês ideal para inauguração. Partindo agora para os custos variáveis, queria entender primeiro, né, como é que funciona o processo de abastecimento, né, o processo de pedido das unidades, né, para que elas recebam os produtos da Aramis. A gente trabalha com duas coleções anuais, né, as coleções maiores. Então a gente trabalha com dois showrooms. O pedido ele é feito no showroom, então todos os franqueados vêm para o showroom, que é nesse local que nós estamos, conhece a coleção, tem uma apresentação da coleção e faz o pedido. Obviamente que a gente tem uma equipe extremamente treinada, capacitada, já de anos de mercado, que prepara um OTB, o Open to Buy, que mostra para esse franqueado qual que é o pedido ideal para ele. Pensando no faturamento desejado para essa operação, quanto ele tem que comprar mês a mês para receber isso. É feito esse pedido grande, que vai durar para 6 meses, mas ele é entregue aos poucos, não é entregue de uma vez. Então ele vai recebendo mês a mês coleção nova, produto novo, para ter uma variedade de produto dentro da loja dele. Uhum. Depois é a reposição e adequação, né, para a regionalidade, né? Exatamente, exatamente. Até por isso que a gente trabalha muito com o franqueado fazendo o pedido, porque ele conhece o que vende na loja dele, conhece a região dele, então ele pode dar a cara da coleção que ele vai ter na loja dele perante o mercado dele e como que é o poder de consumo dentro da cidade dele. Uhum. E demora muito tempo até que o mix ideal, assim, ele seja atingido? Não, na verdade, a primeira coleção você vai ter a coleção como um todo, até para entender essa questão do mix ideal. Na segunda coleção já dá para entender um pouco mais como é que vai ser isso. A partir do terceiro pedido já acaba sendo mais ajustado e mais certo para a loja dele. Mas mesmo tendo esse pedido feito pelo franqueado, tendo a característica da região, a gente sempre trabalha com o ideal de ter a maior parte do mix em todas as lojas.
Porque o meu cliente de Manaus, por exemplo, ele tem que ter o mesmo produto que eu tenho em São Paulo. Ele tem que ter a mesma experiência de compra. Ele tem que ter o mesmo atendimento Aramis, o mesmo produto Aramis. Porque eu não posso deixar de atender um cliente numa região diferente porque eu acho que lá não vende esse produto. Então o ideal é que eu tenha o meu mix como completo em todas as regiões do Brasil. Isso é uma marca nacional. Isso faz parte da experiência da própria marca, né? Então levar, Isso. né, essa identidade, né, para todos os lugares. Exatamente. A partir do momento que eu quero ser uma marca nacional, eu preciso atender o Brasil inteiro da mesma forma, com o mesmo atendimento, com o mesmo produto, dando a mesma experiência de compra para todos os clientes. Essa é a nossa ideia. Perfeito. Para a gente continuar nesse tema aqui, queria falar um pouco de markup, né? A gente sabe que isso varia bastante aí, né, de acordo com os posicionamentos das marcas, enfim, volumes. Mas queria entender aqui o que que é buscado, né, pela Aramis, né? O que que a gente se poderia compartilhar aqui com a gente. Sim. O nosso markup de início de coleção, a gente fala em 2.6, 2.65. Contemplando as liquidações, tudo, o markup médio da coleção vai ficar em 2.45. Uhum. Já incluindo aí, né, os descontos que são Já. dados, enfim. Já incluindo, já. Isso é mais do que o buscado, né? É o histórico que a gente tem do passado aí das lojas. Entendido. Obrigado por compartilhar com a gente. Felipe, despesas operacionais. Queria Sim. que a gente começasse agora pela folha, né? Primeiro que você contasse pra gente, né, uma operação padrão aí, quantos funcionários ela precisa ter e o que que cada um desses funcionários faz. Sim. Despesas operacionais nem sempre é um assunto agradável, mas é um assunto importantíssimo quando o investidor procura uma franquia. Entender qual vai ser a matriz de custo dele, as despesas, para entender se a operação é boa. Quando a gente fala de despesas, folha sempre é a despesa que mais impacta, né? Hoje, numa loja Aramis, a gente trabalha com uma média de 8 vendedores, 8 funcionários, desculpa. Que aí entra um gerente, um subgerente, 5 vendedores e um caixa ou estoquista. Então, numa média de 8. E a gente fala que, percentualmente, isso representa 20% do faturamento bruto da loja. Então, é o maior percentual de custo, sem dúvida, dentro da matriz de custos. A gente fala em 20%. Seguindo aqui, falando agora de custo de ocupação, a gente está falando de shopping, né? E a gente sabe, né, que isso varia também de shopping para shopping. Tem shopping que vai ter tantos aluguéis, shoppings que vão ter menos, né? Agora, quando você apresenta o negócio para o investidor, né, o que que é buscado, né? Quanto que o custo de ocupação ele deveria representar aí do meu faturamento bruto? A gente trabalha com os dois formatos, shopping e rua. Mas é importante falar do custo de shopping porque é o custo mais alto. Na rua a gente ainda consegue ter um custo mais baixo. E isso é uma preocupação muito grande, porque depois da folha, o segundo custo que mais impacta na operação, no lucro, é o custo de ocupação. Quando a gente olha, hoje, a gente fala que o custo de ocupação ideal está entre 12% e 15%. Óbvio que a gente sempre luta para ficar até 10%, mas a gente sabe que é difícil. Então, entre 12% e 15%, a operação consegue se manter saudável. A gente faz toda essa parte de negociação com o shopping, até pelo know-how que nós temos e força da marca. A gente tem relacionamento com todas as redes de shoppings. Então a gente faz essa parte da negociação para que seja o menor custo possível para o franqueado. A ideia da marca é sempre que os custos do franqueado sejam o mais ajustados possível e a operação dele seja mais saudável. Então, para isso, eu vou brigar principalmente no custo de ocupação. Na folha, é um pouco mais difícil eu ter esse controle, porque eu preciso do número mínimo de funcionários. Então, a minha folha vai ficar aí na casa dos 20. Mas no custo de ocupação a gente consegue brigar bastante, para chegar nesse 12, 15%. Legal, Felipe. Falamos de folha, falamos de custo de ocupação. A gente sabe que tem outras despesas, né, que devem representar menos aí, mas queria que você compartilhasse com a gente, né, o que a gente pode trazer também de outras despesas, então, né, que afetam aí o nosso DRE. Sim, despesa com a franqueadora, a gente tem o fundo de propaganda, o fundo de marketing, que hoje é 2% do valor da compra, que serve para custear o nosso departamento de marketing, que sempre faz ações para as franquias, nossa parte de modelos, que hoje a gente trabalha com o Cauã Raymond como modelo principal, mas tem outros influenciadores também,
fazendo campanha, então acaba fazendo toda essa parte, esses 2%. Entendi. Depois são despesas normais de empresa, contabilidade, enfim, né? Exato. Perfeito. Para a gente fechar então esse bloco aqui de despesas, né? Queria entender um pouquinho como é que funciona o fluxo de caixa, tá? Na verdade, trazendo também receitas, né? Quando a gente fala aqui dos recebimentos, né, dos clientes, né? Como é que funciona hoje na prática, tá? O fluxo de recebimentos, né? E aí o fluxo, claro, né, de pagamentos aí de estoques. Sim. O fluxo de recebimento ele acaba tendo um parcelado muito forte, né? Hoje ainda é utilizado muito cartão de crédito, parcelamento, embora o Pix tenha crescido muito, ainda é. Trabalhamos com treinamento com os vendedores, porque acredita-se que o vendedor ele consegue direcionar a forma de pagamento. Na hora do fechamento de uma venda, o vendedor sempre já falar como opção, bom, pagamento no débito, pagamento em Pix, para já colocar isso na cabeça do cliente. Mas a gente sabe que tem aquele cliente que fala, não, quero parcelar, qual que é o máximo de parcelamento? Sempre tenta jogar um parcelamento menor. Não é ideal que o franqueado faça antecipação de recebíveis. Então, vendeu em 10 vezes, aí paga uma taxa para o banco para fazer essa antecipação, porque você está perdendo dinheiro fazendo antecipação. Na questão de pagamento da mercadoria, nosso showroom ele parcela em até 3 vezes. Né? A compra, os 600 mil de compra, ele não é enviado de uma vez só, conforme entradas mensais, e essas entradas têm um pagamento de até 3 parcelas. Entendi. Achei curioso você me falar, né, que o vendedor ele pode direcionar, e de fato ele pode direcionar, mas normalmente quando eu vou em alguma loja o vendedor já pergunta parcelado. Eu acho estranho, né? Por que ele não fala, né, à vista? É um erro, né? Até a gente tem um vendedor que ele já fala, pagamento parcelado? Ou quando você pergunta, posso parcelar em quantas? Em 10. Fala em 2, 3. Às vezes aquele cliente ele nem precisa do parcelamento. Mas quando você fala, posso parcelar em 10, você colocou no subconsciente dele que ele vai fazer em 10. Então é uma questão de treinamento que a gente aplica para os vendedores para mudar isso, para trazer cada vez mais o recebimento para perto, sem precisar antecipar com o banco. Porque a venda está pronta já, né? Então por que você ainda vai, né? Não é isso que vai definir a venda. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, falando um pouquinho sobre desafios do negócio, né? Então, assim, para que quem está lá na ponta, o gestor da unidade, né, seja a unidade própria ou franqueado, né, para que entregue com a excelência, né, que a franqueadora, né, ela propõe, o que é mais desafiador hoje para manter a operação rodando? Eu acho que um grande desafio, né, é o franqueado entender que ele está entrando para uma rede já testada, uma rede de sucesso, com 30 anos de marca no mercado brasileiro. Então, ele escutar a franqueadora. O franqueado ele tem que entender que, embora ele seja o dono do negócio, ele é o empreendedor, ele tem que seguir algumas regras. E quando a gente vê, isso não só na Aramis, mas no mercado, quando o franqueado ele escuta a franqueadora, a chance de sucesso dele é maior. Porque ele está pegando um negócio já testado e de sucesso. Então, um grande desafio é isso. É o franqueado seguir as regras, escutar mais a franqueadora e fazer do jeito que a gente fala. A gente sabe que tem aquela curva do relacionamento, né? Isso. O franqueado chega feliz, ele começa em algum momento aí, né, querer ter um tipo de independência e no final entende, né, que a interdependência é o que deve reger a relação. Exatamente. E obviamente que a presença do franqueado na operação, o acompanhamento de perto também ajuda muito. O franqueado que conhece a equipe dele, ele consegue fazer uma mudança de um vendedor que não está performando, ele consegue motivar a equipe e, consequentemente, fazer um aumento da venda. Perfeito, Felipe. Mensagem final agora, deixo contigo aí, o que você gostaria de compartilhar aí para a gente finalizar essa conversa? Primeiramente, agradecer você a oportunidade desse nosso bate-papo muito proveitoso e falar que a Aramis é uma empresa que vem crescendo muito, nós estamos em plena expansão. Esse ano temos um plano agressivo, ano que vem também um plano agressivo. Estamos buscando novos franqueados, estamos abertos a conhecer novos franqueados, operadores, pessoal do mercado e fico à disposição para conversar com interessados. Obrigado, Felipe. Sucesso aí na jornada. Eu que agradeço. Muito sucesso para você também.
Bom, depois de ter aprendido um pouco sobre como que funciona esse modelo de negócios, agora a gente vai simular alguns cenários para entender como que as principais variáveis financeiras se comportam dentro de um simulador. Mas antes, eu preciso deixar claro que tudo que eu vou apresentar aqui não se trata especificamente dos números da Aramis. A gente entrevistou o Felipe para entender um pouco sobre como que funciona esse modelo de negócios, mas os números que eu vou apresentar aqui são números de mercado, ok? Então não se trata de uma recomendação de investimentos e muito menos uma promessa de resultados por parte da Aramis. Eles não tiveram nenhuma participação nos números que eu vou apresentar aqui agora. E além disso, a gente sabe que os resultados de uma operação, eles dependem de uma infinidade de variáveis que atuam ao mesmo tempo. Então o que eu vou mostrar aqui é o impacto no resultado quando uma das premissas varia isoladamente, certo? Dito isso, vamos ao nosso simulador. Então vamos lá. Nesse primeiro cenário aqui, eu estou considerando um faturamento médio mensal no primeiro ano de 250 mil. Isso vai dar 3 milhões no ano, né? E no segundo ano, eu estou prevendo um crescimento de 10% dessa receita. Estou considerando que a quantidade média de parcelamentos será de 3 vezes, que o markup é de 2,45. Estou considerando um estoque inicial de 450 mil. Os parcelamentos, tá, para a compra do estoque inicial e também para os estoques de reposição, eu estou considerando que a gente vai pagar em 3 parcelas. O valor do aluguel, estou considerando aqui 20 mil reais na média. Estou dizendo que a folha representa 20% do meu faturamento bruto. E estou considerando aqui o meu regime tributário no Simples Nacional. Isso aqui tá me gerando, primeira coisa, tá? Um investimento inicial de R$ 948.552. O que compõe esse investimento? A montagem da unidade, por volta de R$ 500 mil. O estoque inicial, e eu estou considerando aqui, né, um parcelamento em 3 vezes, logo o que eu vou pagar de entrada são 150 mil, e o restante entra no meu fluxo para pagamento no segundo e terceiro mês. Isso aqui, considerando todas as receitas, as minhas linhas do DRE, está dizendo que eu vou precisar de um capital de giro de mais ou menos 240 mil. Eu vou ter outras despesas aqui na casa de 58 mil. Então, isso que compõe o meu investimento inicial, tá? Isso aqui está me gerando de resultado um retorno do investimento em 36 meses, um ponto de equilíbrio, ou seja, um break-even, né, de 4 meses, que é o momento aqui em que o que me sobra de lucro consegue pagar as despesas operacionais que eu tenho aqui dentro da minha operação. A margem líquida está retratando aqui um período de 5 anos, então está me dizendo aqui que eu vou ter 15,8% de margem líquida para o período de 5 anos. Se eu quiser olhar a minha variação aqui ano a ano, é só eu olhar nessa linha aqui, margem líquida. Então está me mostrando que no primeiro ano eu acabo tendo uma margem um pouco maior, provavelmente por questões tributárias, né? Então a minha tributação vai aumentando ao longo do tempo. E eu tenho um resultado médio no segundo ano de 43 mil reais, que é o que sobra no meu bolso. Agora vamos começar a fazer algumas simulações, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é reduzir a minha quantidade média de parcelamentos. Então, digamos que na média, todos os meus clientes, né, eles comprem na minha loja em 2 vezes. Se eu tiver essa quantidade de parcelamentos, vocês percebem que o meu retorno do investimento ele já cai de 36 meses para 29 meses. Então, tem um impacto aqui de retorno do investimento, né, porque eu estou recebendo o meu dinheiro antes. Agora, só para a gente estimar o efeito contrário, né, se eu aumentar aqui para 4 parcelas, olha só o que acontece. O meu retorno do investimento, que era em 36 meses, vai para 44. Então, a gente tem um impacto direto aqui no retorno do investimento. Eu vou voltar aqui para o meu cenário inicial de 3 vezes, só para a gente seguir e alterar outras variáveis para ver o que acontece. Então, vamos mexer um pouquinho no markup agora, que a gente está começando aqui com 2,45. Vamos supor que eu consiga ter um markup maior. Vou colocar um markup aqui de 2,7.
eu com um markup de 2,7 melhora consideravelmente os meus indicadores, né? Então o meu retorno do investimento cai aqui para 29 meses e se eu olhar para a minha margem líquida, ela aumenta para 20,1%. Isso quer dizer que no meu segundo ano de operação sobra 54 mil reais, né? Quase 50, um pouquinho mais de 54 mil reais. Deixa eu voltar aqui para o cenário anterior de 2,45 para a gente simular o contrário também. Então, se eu tivesse aqui o markup, que no final das contas ele acabou ficando em 2,2, né, só para a gente ver aqui, o meu payback ele quase supera 5 anos, né, fica quase 5 anos. Né, a gente está falando aqui de 55 meses, a minha margem líquida vai para 10,7 e fica sobrando aqui no meu bolso aproximadamente, né, quase 30 mil reais. Só mais um cenário aqui, vamos supor aqui, né, ajustes bem finos, tá? Então a gente começou com 2,45, deixa eu botar aqui de volta, 2,45, volta aqui, né, para os nossos 36 meses e sobra 43 mil no bolso. Deixa eu colocar aqui 2,5, uma variada bem sutil. Aumenta aqui, né, 2 mil reais mais ou menos por mês, tá? Então, assim, essa variável aqui, ela é bastante sensível, né? E qualquer percentual que eu mude aqui vai afetar bastante o resultado. Agora, vamos mexer um pouco aqui no parcelamento dos estoques de reposição. Eu deixei aqui tanto o estoque inicial, né, em 3 vezes, quanto o de reposição em 3 vezes, mas eu vou dizer aqui agora que, puxa, eu vou ter que pagar sempre à vista os estoques de reposição. Então, se isso for uma realidade, olha só o que acontece. A gente tem aqui uma piora, né, de 6 meses no meu retorno do investimento, né? Isso faz com que o meu capital de giro também aumente para 320 mil. O meu capital de giro era de 240 mil. Se eu fizer essa mudança, então, para apenas uma vez, eu aumento o capital de giro e aumento aqui o meu retorno do investimento, o meu prazo de retorno do investimento. Deixa eu fazer um cenário contrário, eu vou colocar aqui que a gente vai permitir um parcelamento de 6 vezes no estoque. Então, olha só, como o meu capital de giro ele reduz um pouco para 200 mil, assim como o meu retorno do investimento também, ele cai aqui para 30 meses. Vamos mexer um pouco no aluguel agora aqui. A gente começou com 20 mil de aluguel, vamos colocar que a gente conseguiu ter aí uma negociação melhor e o nosso aluguel foi para 15 mil reais. Olha só como a gente já vai aqui para um resultado médio, né, sobrando no meu bolso 48 mil reais no segundo ano da operação. Meu payback ele ganha aqui 5 meses, né, eu tenho um retorno em 31 ao invés de 36. Meu ponto de equilíbrio continua em 4 meses. Né, então a gente já tem uma melhora legal aqui se eu tiver uma negociação melhor de aluguel. Agora vamos voltar aqui para 20 mil, só para relembrar, né, que está sobrando 43 mil aqui no meu bolso. Mas digamos que não teve jeito, eu tive que pagar 25 mil reais de aluguel. Ó, já cai para 37.900, quase 38 mil, né? O que sobra no meu bolso. E o meu payback aqui já aumenta em 7 meses, né? 36 para 43 meses. Então, outra variável aqui sensível, né? O meu valor de aluguel. Vamos mexer um pouco na folha agora. Então, eu estou considerando aqui 20%, né? Ela representando 20% do meu faturamento bruto. Vamos dizer aqui que eu consiga... Vou reduzir só 1% para ver como que é impactante, tá, a folha de fato no meu resultado. Ó, vamos olhar aqui para os 43 mil que está sobrando no segundo ano. Se eu conseguir reduzir a minha folha para 19%, eu aumento aqui para 46 mil o que sobra no meu bolso. Mas vamos ser um pouco mais agressivo aqui e vamos considerar que a gente conseguisse chegar aí com a folha representando 15% do meu faturamento bruto. Aí o resultado, obviamente, né, que melhora bastante, né? Até o meu ponto de equilíbrio melhora em um mês, mas o meu payback, né, ele caiu 11 meses, né, de 36 para 25 meses e sobra aqui 57 mil reais no meu bolso no segundo ano. Vamos colocar um cenário aqui agora bem conservador. Então, ao invés daqueles 20% que a gente está setando, né, que a gente está colocando como inicial, eu vou colocar aqui 22%. Então, vocês percebem que o retorno do investimento ele vai aumentar aqui em 7 meses, meu ponto de equilíbrio continua em 4 e a minha margem líquida aqui vai para 13,6%. Então, outra variável aqui bastante importante, né, é a gente conseguir fazer uma boa gestão
de pessoal. E para finalizar aqui esse primeiro cenário de faturamento, vamos mexer um pouquinho aqui no valor de obras e instalações. Então vamos supor que a gente tenha conseguido uma economia de 30% nessa linha aqui. Então, se a gente tiver uma economia de 30% em obras e instalações, a gente está falando aqui que melhora um pouquinho o retorno do investimento, né, que estava aí em 3 anos, reduz um pouquinho para 32 meses. Claro que isso não vai afetar, né, a minha lucratividade, porque a gente está falando aqui apenas de investimento. Agora, digamos que deu ruim, né, e o meu investimento aqui ele aumentou em 30% ao invés de reduzir. Isso quer dizer que a gente vai ter um impacto aqui de 5 meses no meu payback, né? Então ele aumenta de 36 para 41 meses. Bom, vamos para um segundo cenário de faturamento agora. Então vamos supor que ao invés de 3 milhões, eu fature aqui 1 milhão e 800 no primeiro ano. Isso quer dizer que é um faturamento médio aqui de 150 mil reais mensais. Mas eu vou mudar também aqui o valor do meu estoque inicial, né? Se eu vou faturar menos, eu vou colocar aqui 200 mil de estoque inicial. E eu vou colocar também aqui que o valor do aluguel ele vai ser menor, ele vai ser de 15 mil reais. Bom, nesse cenário aqui, o que eu tenho de resultado? Então eu começo aqui com o retorno do investimento em 46 meses, né? Quase 4 anos, um pouquinho menos. Meu ponto de equilíbrio não se altera. E a minha margem aqui está na casa dos 15%. O que sobra no meu bolso no segundo ano, estou falando aqui de R$ 24.500. Aqui mostrando, né, acho que é interessante a gente sempre mostrar, né, outros indicadores, né, como o lucro sobre a receita bruta, a gente está falando de 13,7%. E falando aqui em termos absolutos, né, a gente está falando aqui de um lucro, né, que começou com 20 mil no primeiro ano e chegou aí a 27 mil. Claro que aqui eu estou considerando aspectos, né, como inflação também, né, para esse crescimento de faturamento. Vamos fazer uma mudança aqui, a primeira mudança que a gente vai fazer nesse cenário de faturamento, assim como a gente fez no anterior, só para a gente olhar aqui o resultado, tá? Se eu colocar aqui que o parcelamento ele vai ser de 4 vezes em média, né? Não quer dizer que todos os meus clientes, né, eles vão comprar só em 4 vezes, né? Então aqui a média, vai ter cliente que vai comprar à vista, vai ter o cara que vai comprar em 6 vezes, enfim. Se na média aqui todos comprarem em 4 vezes, ó, meu retorno do investimento chega próximo a 5 anos. E se eu colocar aqui que eu vou conseguir, né, ter uma melhora, né, com menos parcelamentos, aí eu já chego aqui a 35 meses, né? Então eu diminuo em 11 meses o meu retorno do investimento, preservando aquela margem lá de 15,1%. Acho que é interessante aqui também a gente fazer uma simulação de markup, né, assim como a gente fez no outro cenário de faturamento. Então digamos que eu consiga aqui um 2,7 de markup. Isso já dá uma boa melhorada aqui no meu retorno do investimento, né? Ele já cai para 35 meses, a minha margem aumenta para 19,2% e sobra no meu bolso no segundo ano R$ 31.052. Mas vamos colocar um cenário ruim aqui, tá? Um cenário limite aqui de 2,2 de markup, tá? Para esse negócio aqui. Aí eu estou falando que nem em 5 anos eu consigo ter retorno do investimento, né? Se a gente olhar aqui para o nosso gráfico de fluxo de caixa, a gente não chega ao retorno dentro de 5 anos. Se eu melhorasse um pouquinho para 2,3, aí eu já teria ali no limite, né, esse retorno aí próximo a 5 anos. Deixa eu retornar aqui para 2,45 para que a gente possa seguir nas projeções. Então, outra coisa que é interessante, né, a gente mexer aqui é o valor do aluguel. Então, digamos que o meu aluguel, eu tenha conseguido uma negociação ainda melhor, né, então eu já parto de 15 mil e que esse aluguel ele seja 10 mil. Já tenho aqui um retorno em 35 meses. Eu vou colocar também um aluguel aqui maior, 20 mil reais. Aí eu vou ter um retorno aqui próximo a 5 anos, né? A gente olhando aqui para o gráfico, né, do fluxo de caixa, dá quase 5 anos. Então é a importância, né, da gente fazer esse tipo de simulação para saber o quanto que cabe, né, eu pagar de aluguel antes de fechar de fato um contrato. Vou aproveitar aqui para, assim como na outra simulação, né, mostrar o efeito aqui do parcelamento dos estoques. Então, só mostrando aqui, se eu tiver um parcelamento aqui de 6 vezes, quanto que isso vai melhorar aqui no meu retorno do investimento.
eu parto de 46 meses e eu tenho uma melhora aqui para 37 meses se eu puder parcelar o meu estoque em 6 vezes. Mas digamos que não, eu vou ter que pagar tudo à vista. Bom, se eu tiver que pagar tudo à vista, eu já vou ter o retorno do investimento em 52 meses. Então, para a gente ir finalizando a projeção desse cenário aqui, que inicia com 150 mil reais por mês, vamos mexer um pouquinho na folha. Então, a folha que está representando 20%, se eu der uma boa reduzida aqui para que ela represente 16% do meu faturamento, aquela margem líquida que está em 15%, ela aumenta aí para 19%, né, e passa a sobrar aqui no meu bolso aproximadamente R$ 31.400 no segundo ano. Agora, vamos aumentar um pouquinho para ver o cenário contrário também. Se a minha folha representar 22% do meu faturamento bruto, aí eu já tenho uma margem aqui reduzida para aproximadamente 13%, né? Mas o retorno do meu investimento ele vai ficar mais dilatado, né? A gente está falando aqui de 54 meses e sobrando no meu bolso aproximadamente R$ 21 mil no segundo ano. Bom, agora eu vou considerar um terceiro cenário de faturamento onde eu faturo bem mais. Então eu vou considerar aqui que no primeiro ano de operação eu vou ter faturado 7 milhões e 800. Isso quer dizer que eu faturei em média 650 mil reais. Só que daí, é claro, eu não vou mais poder ficar no Simples Nacional. Eu vou alterar aqui para o lucro presumido. Eu vou fazer uma alteração aqui também em relação ao meu estoque inicial. Eu vou estar vendendo mais, então eu já vou considerar que o meu estoque inicial é de 700 mil reais. E eu vou considerar também que eu consegui ter uma melhoria de markup porque eu estou vendendo mais. Então eu vou colocar 2,55 aqui de markup. Por fim, eu vou ajustar o aluguel para 20 mil. Só para a gente ter um ponto de partida aqui. Nesse cenário, com essas premissas aqui, isso está me dizendo que eu vou ter um retorno do investimento pouco inferior a 3 anos, né? A gente está falando aqui de 34 meses, sobrando aqui quase 60 mil reais no segundo ano, tá? Na média do segundo ano. E está me dando uma margem líquida de 10,1%. A gente tem aqui uma outra realidade, né, de tributação. Se a gente olhar aqui, os impostos estão representando, né, por volta de 32% aqui do meu faturamento bruto. Mas vamos começar a mexer aqui nessas variáveis, então. Primeira coisa, vamos simular a quantidade média de parcelamentos. Então vamos mudar aqui, digamos que na média meus clientes comprem em 2 vezes. Isso dá uma boa melhorada aqui no meu payback, né? A gente está falando de que ele cai para 22 meses, nesse cenário hipotético aqui. E se eu aumentar, vou aumentar aqui para 4 vezes. Se na média, né, eu tenho um parcelamento de 4 vezes para os meus clientes, aí o meu payback aqui ele já aumenta bastante também. Ele vai aqui para 49 meses. Deixa eu tornar para a minha média aqui de 3, para a gente alterar outras premissas e ver o que vai acontecer. Se, por exemplo, tá, eu disser que eu vou ter que pagar os meus estoques sempre à vista, vou colocar aqui em uma vez só, aquele meu retorno que era em 34 meses, ele sobe para 43 se eu tiver que pagar tudo à vista então. Mas digamos que não, minha vida foi facilitada e eu vou pagar sempre em 6 vezes os meus estoques. Olha só, passando para frente, né, parte dos meus pagamentos, eu tenho um retorno aqui em 2 anos, né, mantidas as outras premissas sem alteração, né. Deixa eu voltar aqui para os 3 meses. Vamos fazer uma outra simulação. Vamos mexer um pouco na folha, tá? Como a gente tem um faturamento bastante grande, é bem provável, né, que qualquer percentual que eu mude aqui na folha gere um impacto grande. Então aqui, né, vocês estão vendo que eu estou com uma margem líquida de 10%, né, e me sobrando aqui 59 mil. Se eu simplesmente conseguir reduzir a minha folha para 19%, ó, a minha margem vai para 11,4% e aí sobra 67.294. Imagina se eu conseguisse ter assim, uma melhora mais substancial ainda, né, dizendo que ela vai dar 16%. Isso é um cenário bem hipotético, tá? Então assim, né, a planilha aceita tudo, né, acho que é importante só a gente mostrar aqui, né, o que é gerado se de fato, né, essas premissas fossem possíveis, tá? E talvez até seja possível, não sei, você vai ver no dia a dia aí da operação. Então, se eu for para uma folha de 16% do faturamento, isso quer dizer aqui que me sobra quase 90 mil reais, né? Eu vou estar com um faturamento médio aí no segundo ano de 751 mil reais, sobrando aqui
90 mil, né? Isso dá uma margem líquida aqui no segundo ano de 15,3. Deixa eu colocar um cenário adverso agora, né? Ao invés de 20% de folha, digamos que a minha folha seja de 21%, né? Então, só para a gente relembrar, a gente estava com 20, né? Isso me dava aqui, me sobrava 59 mil. Se eu boto para 21%, me sobra 52 e meu payback aqui ele aumenta para 39 meses. Vamos colocar um cenário ainda mais desafiador, né? Vamos colocar aqui 22%. Ó, já tem um retorno aqui em 47 meses. Vamos colocar mais ainda. Se eu tiver aqui a minha folha representando 23%, aí eu vou ter um retorno aqui, mesmo faturando, né, todo esse dinheiro, né, 751 mil reais na média aqui do segundo ano, eu já vou ter um payback aqui, né, na casa dos 5 anos. Vamos retornar aqui aos 20% para a gente simular outras variáveis desse modelo. Bom, para finalizar, vamos pensar neste cenário aqui com uma redução de custo de obras. Vamos dizer que a gente conseguiu reduzir aqui em 30% o custo das obras. Isso me dá aqui uma melhoria, né, de 3 meses no meu retorno do investimento. E se a gente tiver aqui um aumento de 30%, eu vou ter dilatado aqui aí 3 meses, né, o meu retorno, né, ele vai de 34 para 37 meses. Bom, como vocês viram, é possível que a gente simule os mais variados cenários, aqui são tudo situações hipotéticas, né? Mas para a gente conseguir ver, né, qual que é o impacto que é gerado quando a gente muda apenas uma variável, né, para ver como cada uma delas é importante, né, como é relevante, né, a gente pensar em cada aspecto do nosso modelo de negócio. Então, se você quiser ver outros cenários, né, deixa comentário aqui no chat que eu vou respondendo aí para vocês, para mostrar também, né, outras possibilidades podem acontecer nesse modelo de negócios. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido para se inscrever no meu canal. Semanalmente eu vou trazer aqui entrevistas com outros gestores, vou apresentar aqui outros modelos de negócio. Então, para você aproveitar aqui e conhecer a partir da experiência, né, de outras pessoas, aproveita para se inscrever e te vejo então no nosso próximo vídeo. Até mais!